quem é o Mauro primeiro? Queria já começar assim, porque realmente é uma honra estar com você aqui, Mauro. Muito obrigado, André. Para mim é um privilégio, muito obrigado pelo convite. Eu sou formado em comunicação e marketing, trabalhei muito tempo em veículos de comunicação e no Citibank também na área de endomarketing. Endomarketing é bem... Exatamente. Poucos lembrarão. E atuava com recursos humanos e marketing, né? A gente fazia um engajamento dos colaboradores. Até hoje eu faço exatamente isso depois que eu abri minha empresa há 30 anos atrás. Eu atuo com diversidade etária, com inclusão geracional e com network e marca profissional dentro do LinkedIn. Eu tenho várias empresas e outro aspecto também que eu acho que é muito forte, muito evidente hoje no mercado de trabalho, é a rotatividade dos colaboradores. Então, a gente tem programa especial para a redução do turnover e do absenteísmo dentro das empresas. Que também está muito falado. E é interessante, porque você usou um termo que eu achei que é verdade. A primeira pergunta que eu quero te fazer é essa, né? Existe esse tal de etarismo mesmo? Né? E eu ia até te pedir para... Acho que às vezes as pessoas não sabem o que é a palavra etarismo. Exato. Né? Só que ao mesmo tempo você trouxe um outro que a gente também está falando muito sobre a inclusão dessa nova geração, né? Que me conta um pouquinho, vamos começar, porque é tanta coisa que... Bom, vamos começar especificando o que é o etarismo. O etarismo, idadismo ou ageísmo significam exatamente a mesma coisa, que é um preconceito pela idade. Só que a gente atribui muito ao preconceito pelos mais velhos, até como você começou, nos 50 a mais. Só que o etarismo abrange todas as faixas etárias. Isso que a gente precisa esclarecer logo de cara. Então, seja o mais novo em relação ao mais velho, seja o mais velho em relação ao mais novo. Tem uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que traz o seguinte dado, André, que metade da população, não estou falando dos colaboradores, estou falando da população mundial, já sofreu algum tipo de preconceito em relação à idade. Ou seja, colocar em números, 4 bilhões de pessoas. Cara, você está falando global, né? Global. Se a gente olhar para o Brasil, no mercado de trabalho, 70% dos profissionais acima de 40 anos no Brasil sofrem de preconceito etário. E se eu olhar para o outro lado, globalmente falando, metade das mulheres abaixo dos 30 anos também sofre de preconceito etário. O que significa? A gente não tem para onde escapar. Se você tem 30, ou tem 40, ou tem 50, ou por aí vai, a gente pode sofrer de preconceito etário. Então é uma questão que envolve todas as idades, envolve também, por outro lado, todas as diversidades. A gente chama isso de interseccionalidade. Por exemplo, a mulher mais velha sofre de etarismo. A mulher mais velha preta sofre de etarismo, pode sofrer de etarismo também. A mulher mais velha preta que é uma pessoa com deficiência também. Então, tudo isso, se a gente começar a somar, tudo isso você tem um preconceito que é muito maior. E o etarismo, ele abrange todas as idades, todas as diversidades. Então, a mulher pode sofrer etarismo assim como homem, pode sofrer etarismo assim como preto, pode sofrer etarismo assim como branco, pode sofrer... e por aí vai. Eu posso estar falando alguma bobagem, mas eu acho até que ele é um dos preconceitos mais antigos que tem no mercado de trabalho, né? Sim e não. Por quê? Porque ele seria um dos mais antigos porque permeia todas as diversidades. Mas, por outro lado, a gente vivia na década de 45 anos. Sim, verdade. Então, o envelhecimento populacional das mega tendências desse século, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Que é muito pouco tempo, na verdade. Exato. Então, se a gente vivia 40, 45 anos, eu falo globalmente, e hoje a gente vai viver 100 anos, então como é que fica isso? Como é que fica a aposentadoria com 60 anos se a gente vai viver mais 40? Essa pergunta vale uma Não fortuna. Será que a gente, conseguindo ser monetizado ao longo de 30 anos de carreira, por exemplo, a gente vai conseguir outros 30 anos sem ser monetizado? Então, como é que fica essa situação? Então, não adianta o profissional falar que vou parar aos 60 anos e vou me aposentar com 60. Ok, e depois? E você sabe que... Eu lembrei uma coisa sobre a mulher, só para não perder, que eu não tinha me tocado nisso. Essa semana, coincidentemente, agora antes da gente estar aqui conversando, eu conversei com uma amiga do mercado de trabalho, que ela também está montando o negócio dela. Eu até te comentei um pouco, eu também estou aí já 2 anos nessa parte empreendendo. E ela me falando sobre o plano, aí ela me trouxe um dado. Ela falou assim, André, eu tive que fazer agora porque eu fiz a conta e devido à idade e tal. Mas eu falei, bom, você está nova. Aí ela me falou assim, não, mas para mulher a idade é diferente. E eu não tinha me tocado. E coincidentemente eu li em algum outro lugar, não sei se foi algum artigo seu,
que realmente, você acabou de usar agora, ó, 40 para um homem e 30 para a mulher. Para a mulher tem uma régua menor ainda. Por que a régua é menor? Porque imagina, a mulher entra no mercado de trabalho com 20 e poucos anos que nem o homem, só que ela vai ter filho, por exemplo. E aí ela fica lá um tempo, e depois que ela volta, ela está desatualizada, né, de acordo com o mercado, né? Então, colocando isso entre aspas. E aí, como é que ela faz para se recolocar? Aí é melhor não ter filho. Então, como assim? Você tem um dilema. Eu não tinha parado de pensar, e quando ela falou. Complicado. Eu comecei a ver, e é verdade. Mas voltando. Porque antes você não tem experiência. Depois você tem experiência, mas você não tem. Você está velho. Velho em que sentido? Velho em que sentido? Pelo contrário. Você tem uma bagagem que você não aprende em nenhuma escola, você não aprende em nenhuma universidade. Uma bagagem da vida, uma bagagem de experiência. Isso vale ouro. Isso aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto é a integração geracional. A gente não está falando nunca para contratar um em detrimento uma idade em detrimento da outra. Mas se você tem hoje 5, André, são 5 gerações convivendo no mesmo mercado de trabalho. É um momento único que a gente está vivendo. Um momento inédito. Tem gente de 14, jovem aprendiz, e tem gente lá de 80 e poucos que continuam no mercado de trabalho formal. Então, como é que é essa convivência de 5 gerações? Então, as empresas precisam perceber isso, que não é um ou outro, é um e outro. E como os dois vão interagir de maneira agregadora, respeitosa, e que possam contribuir para que o resultado final da empresa seja muito mais adequado. Porque o 14, que tem 14 anos, entende de determinadas questões, pode ser tecnologia ou outras. O que é mais velho entende outras questões também, tem experiência, tem toda uma bagagem, e pode entender também de tecnologia. Então a gente tem que tirar esses rótulos. Isso aqui entende disso, isso aqui entende daquilo, isso aqui são pessoas. São pessoas. Atrás do profissional tem sempre pessoas. Por isso que eu rapidamente, eu desconstruo sempre a palavra gerações. O que são gerações? Será que todo mundo que tem de 20 a 30 anos pensa rigorosamente da mesma maneira? Será que os 40, 50, você tem que ter os mesmos objetivos de vida? Será que os 70 tem os mesmos sonhos? Será que é assim que funciona? Um quer trabalhar, outro não quer, outro quer se aposentar, outro quer viajar, outro quer... Cada um tem uma realidade diferente, né? Tem uma forma de comunicação diferente. Então não é porque ele tem 70, o outro tem 20 que eles podem trabalhar em conjunto e agregar valor, porque são pessoas com histórias únicas, com capacidades únicas, com habilidades, com experiências que são únicas. E quando a gente coloca para essa convivência ser pacífica e ser realmente enriquecedora, o resultado é muito mais assertivo do que ficar sempre todo mundo naquela bolha, né? Eu vou fazer todo mundo na empresa ter 20 anos. Então, ou pensar... Isso não vai levar a nenhum tipo de inovação. A história do agressivo, eu ouvi muito isso assim, mas fulano é agressivo, eu falei assim, eu acho que fulano é um pouco ansioso, mas ou falta experiência. Não, é que são tantas perguntas e é que ouvindo você falar, é engraçado, me remeteu, eu já passei dos 50, né? Tenho 30 e poucos anos de sempre trabalhando em empresa também, vi muito isso tudo passar, né? E aí, eu não estou querendo nem passar a mão aqui na cabeça das empresas, mas foi o que você falou, né? Há pouco tempo a nossa expectativa de vida era baixa. Você acha que isso vem acontecendo também por uma falta até de estudo ou de dizer assim, o que está acontecendo? Porque a gente está vivendo esse momento agora. As empresas já têm elas não sabiam como lidar com uma pessoa de 50 anos, né? Os meus pais com 50 anos, eu chamava eles de idosos. Eu tenho 50, me acho ontem eu estava passeando de moto, então é diferente. Você acha que falta esse estudo para ajudar as empresas? Como é que você está vendo o mercado, se elas estão... porque eu vi muito isso ao longo do tempo, que ela teve aquele boom ali da geração, acho que foi até antes da Z, mas de entrar no mercado, e aí parecia que ninguém mais prestava, né? Eu tive um fato numa empresa que eu estava, que eles começaram a endeusar demais, e eu fui conversar com o RH, falei, por que é justamente você falou, por que você não põe os dois para trabalhar junto? Porque esse aqui tem experiência, e esse aqui tem ousadia, né? Mas como é que você vê o porquê que a gente tem essa coisa? Eu acho que tem dois lados. O primeiro lado da empresa. A empresa não percebeu ainda que, e aí eu estou falando de maneira mais genérica, que muitos jovens não querem liderar a empresa. Por outras questões que estão trazendo até de maneira relevante. Por exemplo, a saúde mental. Uma questão que tem que ser trabalhada. Então, eles estão trazendo. Será que no nosso tempo de trabalhar 12, 14 horas é uma coisa normal?
Não sei, coloca uma interrogação aí. Então, estou trazendo uma nova perspectiva de propósito, de tempo, de mudança, né? De equilíbrio. Ok, vamos valorizar o que estão trazendo de positivo aqui. Então, uma coisa é o que eles trazem, que a gente tem que avaliar e tem que entender se vale a pena ou não implementar na prática. Então, a empresa ainda não percebeu isso, que o mundo está envelhecendo, que o mundo corporativo está envelhecendo, que eles têm outra perspectiva e não necessariamente de ter um cargo de liderança. Por outro lado, o profissional que tem 40, 50, 60 anos, está preparado? Ele está se atualizando em termos tecnológicos? Está se atualizando para IA? Ou ele está criticando os outros e colocando a culpa sempre na economia, no governo? A idade nisso, também não quer dizer experiência. Né? Claro. O que ele está fazendo para se tornar relevante no mercado, continuar relevante no mercado? Porque a experiência de um lado, ok, mas... E o conhecimento que você teve há 30 anos atrás talvez não sirva para hoje. Né? Verdade. A experiência é uma coisa, o conhecimento é outro. Então, como é que você está se atualizando? Você está antenado com tudo isso? Eu não estou falando de pegar entender, né, profundamente a tecnologia. Você não precisa ter um iPhone 50 para... Não é isso que a gente está falando. Porque você nem usa o 10, mas vai usar o 50. Então é isso que tem que entender. Tecnologia é quando se aplica aquilo no teu dia a dia, as ferramentas que são para o teu dia a dia. Tecnicamente você está atualizado? Você está entendendo como você pode otimizar aquele processo? Você está entendendo como é que você pode entregar um melhor valor para o mercado? Então a experiência também tem muito isso. E o outro é a marca profissional. Como que a tua marca profissional, como você está se relacionando com o mercado, no networking, para poder ser um profissional que está na mente das conexões e poder ser recomendado também. Então tem vários aspectos aí que esse profissional 50 mais também tem que perceber. Sim. E por outro lado, a empresa também tem que olhar que não é você contratar apenas os 50. Ninguém está falando de contratação de 50 mais. O que eu estou falando é que antes de incluir, você tem que não excluir. Tá. Qual é a tua idade? Há 50 anos. Ah, então não sei porque você está velho. Como assim, velho? Velho? Então você vai contratar o de 20. Sim, mas eu não quero fazer isso, também não quero fazer aquilo, também não... E aí, como é que você fica? Vai contratar quem? É verdade. Então, você tem que entender o que a pessoa já entregou, se o teu perfil está adequado. Até o que você tem quer, 20 ou até 50. Exatamente. Se o teu perfil está adequado com aquela vaga, você tem condições de entregar, melhor, você vai contratar um de 30, um de 40, um de 60, depende. Pode ser que os 70 entregue um trabalho muito melhor do que o de 20 e vice-versa. Então, a empresa não está preparada para isso. E é esse trabalho que a gente tenta fazer através de palestras, workshops, de hackathons, enfim, uma série de ações que a gente faz dentro da empresa para conscientizar e promove exatamente a troca geracional.